Espero que ninguém depois cobre pelo direito de imagem, pelo uso de imagem, mas nós já iniciamos a gravação. Bem, é uma alegria, um contentamento a gente estar aqui hoje, reunidos, unidos mais uma vez, dando continuidade à nossa jornada bíblica, que iniciou no domingo passado, com a abertura, aquela conversa, aquela roda de conversa, muito fecunda, com o testemunho de vida, com o vigor do Frei Carlos Mestres e também a participação do Rafael Rodrigues da Silva, nosso diretor nacional do CEBI. E naquela ocasião eles falaram um pouco para nós sobre o motivo do mês da Bíblia, como é que surgiu o mês da Bíblia, e nós estamos celebrando o cinquentenário, então, ou seja, são 50 anos que a Igreja Católica Romana aqui no Brasil se dedica todos os anos, no mês de setembro, a aprofundar, a ler com maior cuidado, com maior atenção, a divulgar um livro da Bíblia. E para esse ano, o livro escolhido é a Carta de Paulo aos Gálatas. Mais ou menos, antes da gente prosseguir, só dizer que setembro é o mês da Bíblia, todo mundo sabe, né? Porque dia 30 nós celebramos a memória, a gente faz memória de São Jerônimo, que foi um grande biblista, que a pedido do Papa da época, do século IV, sei lá, não sei ao certo, traduziu a Bíblia das línguas originais para o latim, que era a língua corrente de então. Então, a gente faz memória de São Jerônimo dia 30 de setembro, e o mês todo de setembro é dedicado ao mês da Bíblia. Tudo para que o povo se aproprie da palavra de Deus e faça da palavra de Deus o seu livro de cabeceira, o empurro que movimenta a história, que nos insere na luta. Por isso que a nossa leitura sempre é uma leitura comunitária, e porque é comunitária é libertadora, e porque é libertadora é também militante, nos compromete. E a gente hoje vai escutar Mercedes Lopes, que é autora do CEBI já há muito tempo, e para esse ano escreveu, nos presenteou, nos brindou essa maravilha aí. Vocês estão vendo projetada na tela. Tá dando para ver, não tá? Tá? Ótimo. Tá, Carta sim. Aos Gálatas, na inclusão e comunhão, somos igreja em saída. E aqui no verso, uma roda, uma ciranda, que ela mesmo orientou e conduziu, porque essa mulher comanda e coordena a ciranda também, viu, gente? Aprendeu, tomou lição, assim, muito boa com a nossa querida lá de Itamaracá, Lia de Itamaracá, e aí todos os nossos encontros, que saudade, não é mesmo, Mercedes? A gente tem sempre que brincar em roda e colocar os nossos corpos em relação, porque é também leitura da Bíblia. Então, Mercedes escreveu esse livrinho, preparou pelo CEBI Nacional, e aprofunda, assim, com a sensibilidade que lhe é própria, a Carta aos Gálatas, desde o contexto em que Paulo viveu, em que Paulo se moveu, os conflitos que estão por trás do texto, ajuda a gente a rastrear o conflito, a mística de Paulo, ou seja, o que empurrava Paulo. Também, depois, diz para nós um pouco dos Gálatas, oferece uma estrutura da carta e vai passando capítulo por capítulo. Então, quem tiver a oportunidade de adquirir, nós temos disponível no secretariado, não é mesmo, Marilda? É só escrever para o WhatsApp 9599-1204, com o DDD 31, e fazer o pedido que a gente envia pelos correios, chega certinho aí em casa. É um bom subsídio para a gente ler com as nossas comunidades. Então, a gente sabe que o evangelho
ou o Evangelho de Paulo, que está na carta aos Gálatas, é o Evangelho da liberdade. E para a gente começar essa nossa noite, dando continuidade à nossa jornada bíblica, a gente vai chamar um companheiro que já está no coração do mistério da vida, Zé Martins, para nos ajudar a cantar a liberdade. E a gente entender que a liberdade de Paulo, que a liberdade do Evangelho de Jesus de Nazaré, não é essa mesma liberdade do neoliberalismo, da liberdade que a gente tem, entre aspas, né, para consumir e assim ser consumidos. Essa liberdade nossa é uma liberdade que é para amar, que é para servir, que é de ter uma vida pronta para morrer. Então, olhando o nosso chão banhado em sangue, essa nossa América banhada em morte, a gente arranca forças para reviver e renascer sempre. Vamos escutar então e Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tens. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pisa este firme chão de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pousa nesta dura América triste vendida. Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão banhado em sangue para reviver. Mira a nossa América banhada em morte para renascer. Então, mira o nosso chão banhado em sangue para reviver.
Mira a nossa América, banhada em morte para renascer. Mercedes, agora nós somos braços e desejo abertos para acolher você no nosso meio e escutar com os ouvidos do coração, sobretudo. Aos demais que chegaram depois, bem-vindos, bem-vindas. Podem acender, podem botar aí pavio no candeeiro, iluminar o terreiro, porque hoje à noite vai ser boa. Mercedes, bem-vinda. Microfone. Desativar mudo. Um momentinho. Você consegue desativar? Já Pronto. deu. Pronto. Pronto. Então, um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria grande. Muitas pessoas que eu conheço e vi rostos que eu ainda não conheço, mas que espero conhecer. A todos, um coração aberto para amar, para acolher o amor e ler uma palavra situada que traz muita esperança, mas também muito compromisso, né? Inspira muito compromisso. Tem o destinatário, que é o apóstolo Paulo, que na carta inicia a carta muito indignado, mas tem também os destinatários que a gente não conhece muito, porque a gente tem ouvido falar muito das comunidades da Palestina, né, tanto a Judéia como a Galileia, tem ouvido falar das comunidades da Ásia Menor, da Macedônia, de Corinto, de Roma, e Galácia fica um pouco de lado. E a gente, então, começa vendo, a partir dos nossos conflitos, a partir dos conflitos que vivemos, dos problemas que temos, mais de 560 mil mortos, e em torno, são números, é toda uma relação de perda, de dor por esses mortos. É uma situação de desgoverno muito grave e também uma situação dramática de fome e de carência alimentar. E aí também tem desemprego, né? São problemas do nosso momento histórico, aqui no Brasil. Também venho de uma live, de uma semana inteira, de uma revista latino-americana. Nossa América Latina toda vive uma situação muito grave de neocolonialismo. Quer dizer, é um projeto muito sério e doloroso de manter um projeto através da extração de riquezas minerais. É recolonizar a América Latina nesse momento da história. Daí, toda uma intromissão na história que a gente vinha realizando, uma história de libertação recente. E a gente, então, olha para essa situação e pergunta quais seriam os problemas das comunidades da Galácia. Nós vamos primeiro situar o problema de migrantes. E vamos ver um pouco mais um mapa do Império Romano nos tempos de Jesus Cristo e Paulo, né? Primeiro século dessa nossa era. E aí o Denis vai colocar para nós o mapa, e eu quero que a gente olhe no mapa e veja aí, do seu lado esquerdo, sua mão esquerda, você vai ver a Espanha. Do lado da Espanha tem o Portugal. No norte da Espanha, nós temos uma região que chama Galícia, e Portugal vem da palavra Portugalo. Se você olha um pouquinho mais em cima, você vai ver a palavra Galácia. Galácia? Não, Mercedes, é Gália. Ah, sim. Então, esse é o povo que vai migrar, atravessando toda a Europa. Vejam aí a bota da Itália. Está vendo? Aí a Itália. Nós estamos aí atravessando o último país da Europa, é a Grécia.
daí embaixo. Pois é, o povo que está migrando da Gália, de toda essa região, onde está escrito Gália hoje é França, mas embaixo é a Espanha. Esses povos eram daí, esses gálatas. Então, eles vão migrar e vão atravessar aí, vocês estão vendo? No norte da Ásia Menor. Vão para uma região ali que está do lado, que se chama Galácia. Foi chamada Gália Oriental, para fazer diferença da Gália Ocidental, que é a França. E aí morava esse povo. O que fez eles migrarem? O Império Romano. E muitas guerras, passando por cima de tudo que era vida, frutas, plantações e povoados, e saqueando tudo, vão saindo e vão buscando vida até chegar a essa região que depois, mais tarde, passa a chamar Galácia. E esse povo tinha uma língua muito diferente dos outros povos. Não falavam o grego, como era comum nas partes já que antes dos romanos eram os gregos, né? Já falavam o grego. Mas os gálatas ainda mantinham a sua linguagem e um pouco também do grego no comércio e tudo, nos contatos. Então, aí estamos na Galácia agora. Quer dizer, do seu lado direito, essa pontinha que está aí, do lado de cá. Esse grupo foi evangelizado por Paulo em 2 viagens anteriores. Agora, quando escreve a carta, eu vou repetir mais de uma vez, foi no ano 52, hoje em dia tem muito estudo sobre isso. E eu fui olhando um com o outro e peguei as pesquisas e cheguei a essa conclusão junto com autores. É um consenso, 52 da nossa era, e escrita de Éfeso. E Paulo esteve 4 anos em Éfeso, depois das suas 2 primeiras viagens, antes da terceira. Ele esteve 4 anos preso, e desses 4 anos em Éfeso e 2 presos. 2 anos preso e 4 anos em Éfeso. Só que tem que quando ele está preso, ele recebe notícia de que lá na Galácia, onde não tinha uma eclesia, uma comunidade organizada em si, mas tinha várias comunidades, porque não tendo antes uma sinagoga, não encontrei nenhuma história de sinagoga nessa região aí, não. Olha que pesquisei bastante ano passado todo. Isso é do ano passado. Eu continuo lendo, mas não encontrei ainda sinagoga. O que tem? Alguns judeus, famílias. Então, estão aí e tinham recebido batismo, estavam vivendo juntos, celebrando, e comida conjunta, comensalidade aberta entre judeus e gentios, entre escravos e livres, entre mulheres e homens. Estão em suas comunidades. Muito bem, quando chega gente lá de Jerusalém, lá da Palestina, que Paulo não chama de judaizantes, não, ele chama falsos irmãos. Esses falsos irmãos vão chegar lá dizendo: vocês fizeram batismo, se batizar não, porque vocês querem a salvação ou justificação. As 2 palavras têm o mesmo sentido. Mas para isso vocês precisam fazer a circuncisão. A circuncisão é o problema maior que eles têm, essas comunidades. Todo o povo da região tem o problema da dominação romana com seus impostos. São muitos impostos. Chega a ser quase 50% de tudo o que eles conseguem produzir. 50%. São vários impostos, muitos.
E aí, esse é um problema de toda a região da Galácia. Mas o problema das primeiras comunidades que foram formadas nas casas ali é esse problema. Como é que adultos vão ter que se circuncidar? Quando Paulo fica sabendo disso, lá em Éfeso, ele fica indignado. Não podendo ir até a Galácia, ele vai escrever essa carta, que tem apenas 6 capítulos. Mas ele está indignado porque torceram a boa nova de Jesus Cristo para impor a Torá, que é chamada a lei. Tem a lei, os profetas e os escritos, né? As 3 partes do Primeiro Testamento. Então, a lei é toda a Torá, os 5 livros. E aí, eles querem impor os costumes judeus que estão na Torá, mas que estão também na vida deles 600 e tantas normas para cumprir a Torá. E uma dessas normas é o costume de circuncidar a criança quando tinha 8 dias. 8 dias fazia um tipo de fimose, oração de fimose. Mas a criança, com 8 dias, nem guardava na memória mental dessa circuncisão. E só os homens eram circuncidados, claro. E aí, só os homens na sinagoga entravam. Os gentios não podiam fazer parte da sinagoga, ficavam mais na roda de fora. E os adoradores de Deus também, eles gostavam de ouvir a palavra e iam por causa da palavra de Deus. Mas acontece que ali eles não podiam, não eram sujeitos dessa leitura, e dessa interpretação, porque não eram circuncidados. E quando agora Paulo fica sabendo, fica indignado. E esse foi, então, o motivo da carta aos Gálatas. E eu agora vou começar a falar da carta, com muito carinho. Vou pedir para o Denis colocar uma estrutura da carta. Todo texto tem uma estrutura, todo texto. A gente pode encontrar, quando a gente estuda, a gente também acha essa estrutura. Então, nós vamos ver uma estrutura da carta aos Gálatas. E vamos depois voltar um pouquinho para ver a indignação do Paulo, né? Nós podemos encontrar uma estrutura que é própria dos judeus, que é o quiasmo. E no centro estaria justamente o tema desse mês da Bíblia, né? Entre vocês, que foram revestidos de Cristo, não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Porque todos vocês são um só em Jesus Cristo, Senhor nosso. Gálatas 3, versículo 28. Então, a gente pode encontrar, sim, essa estrutura de um quiasmo, mas eu vou trazer uma outra estrutura. É uma estrutura que tem 3 partes. 3 partes. A primeira, você já tem na sua frente. Então, uma estrutura da carta aos Gálatas, em 3 partes. A primeira parte são os capítulos 1 e 2. Está aí na sua frente. Embaixo está escrito autobiografia. Estão vendo? Isso, Isso. Essa autobiografia começa com uma saudação de Paulo e uma crítica. Ele logo no início, vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou explicar cada parte, vocês vão ver como ele está indignado. Logo no começo, saudação e crítica. Em seguida, vem a defesa dele e a narrativa da sua vocação. Essa defesa de Paulo é que ele está convencido de que é apóstolo, e é apóstolo. O que faz de alguém apóstolo? É o contato com Jesus Cristo e ser enviado pelo ressuscitado com uma missão.
Paulo vai tomar tempo depois do caminho, da experiência da morte do Estevão e depois do encontro, da experiência mística que teve no caminho para Damasco, ele vai tomar tempo para aprofundar e se apaixona por Jesus crucificado e ressuscitado, por esse amor que ama até o extremo. Então, ele vai fazer uma defesa e vai narrar a sua vocação com o aprofundamento da sua vocação. Depois, no capítulo 2, que já estamos, há um choque, ele narra o choque que ele teve com Pedro por causa do Pedro não fazer a comunhão de mesa na presença dos falsos irmãos, que são os judaizantes, que a gente chama de judaizantes. E termina o capítulo 2, primeira parte, nessa autobiografia, sempre contando partes da vida dele e também colocando em que ele acredita, desde o começo. Então, ele vai colocar a centralidade da cruz. Nós vamos voltar sobre isso, sobre a teologia da cruz. E aí, com a centralidade da cruz, ele entra na segunda parte, que é também o centro dessa carta. E nessa segunda parte, a temática está em torno de lei ou cruz. Lei ou cruz. Seria lei ou fé, mas ele vai continuar depois, com muito mais forte, com a teologia da cruz, até o final. Então, lei ou cruz. E começa fazendo uma distinção de uma vida submetida à lei ou uma vida conduzida pela fé na liberdade do Espírito. Ele vai fazer essa diferença. Capítulo 3, de 1 a 14. Depois ele vem com as promessas de Abraão, promessa a Abraão, e mostrando como em Jesus Cristo essas promessas foram cumpridas. Estão cumpridas agora no caminhar do novo povo de Deus, que ele chama Israel de Deus no finalzinho da carta. E passa então ao terceiro tema da segunda parte, que é a filiação divina. Em Jesus Cristo, todos nós, todas e todes, somos filhos e filhas de Deus. E termina aí com Agar e Sara. Depois eu vou chegar a um probleminha que temos aí. O próprio Paulo, pela brevidade da carta, não termina o que ele começou aí nesse capítulo 4. A gente volta nesse assunto depois. A terceira parte vai falar da liberdade no espírito e da solidariedade. E essa liberdade no espírito é uma vocação. É para ser livres que Cristo nos libertou, começa Paulo no capítulo 5. É para a liberdade que Cristo nos chamou também. E essa liberdade é vivida no amor, no espírito, e nos leva a viver o compromisso da solidariedade. O capítulo 6 começa no 5, essa solidariedade cristã, e vai terminar lá no 6. Termina com a saudação. Ele começa com a saudação e termina também com a saudação. E eu passo agora a refletir com vocês. No livro eu falo capítulo por capítulo, mas aqui como carta, eu vou resumir muito. Primeira parte, capítulos 1 e 2. Então, Paulo começa dizendo que ele não está sozinho. Isso é muito importante. Ele está escrevendo uma carta acompanhada. De quem? De um grupo. Ele informa que está acompanhado de irmãos que testemunham a sua fidelidade a Jesus Cristo e a Deus Pai
que o ressuscitou do morto. Jesus, o Messias, Cristo quer dizer Messias, e Deus, que o ressuscitou dos mortos. E aí, o dizer que ele está acompanhado é uma estratégia. Assim como tem um grupo lá contra ele, lá na região da Galácia, desmanchando a caminhada que ele havia conduzido, ele, com alguns, sempre, Paulo nunca trabalhou sozinho. Ele estava com Barnabé, depois com Timóteo, ele está sempre acompanhado, né? Então, foram desmanchar lá, um grupo foi lá, mas tem um grupo também que está sempre com ele, que o acompanha. E ele quer mostrar isso. E entra diretamente no tema da carta. E fala nos falsos irmãos. E esses falsos irmãos, que nós chamamos judaizantes, eles introduziram uma confusão e uma divisão dentro das comunidades da Galácia. É como agora, tem muita gente que nem está fazendo a segunda dose de vacina de tanta confusão e desinformação que está havendo. Então, é uma confusão que a pessoa quer viver, quer encontrar uma plenitude na vida, mas está desinformado ou até confundido. Mas Paulo, ao mesmo tempo que faz uma defesa pessoal e retoma a origem da boa nova que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo, ele narra agora a sua experiência no caminho de Damasco. Ele narra na carta aos Gálatas. Um pouco mais resumido e um pouco diferente. Não tem nada de cavalo, né? Mas uma iluminação muito grande. Ele fala também que ele chega a cair e ele se entrega a essa busca do sentido dessa experiência. Ele tomou muito a sério e reconheceu que é uma experiência de amor, que foi porque ele tem uma missão que ele teve essa experiência. E é tão luminoso o encontro que ele perde a visão. Quem já dirigiu de noite, que usa óculos, alguém com retrovisor com a luz alta, batendo no retrovisor, eu já dirigi uma Kombi uma vez, tive que parar no meio da estrada. Eu era muito mais nova, mas eu já usava óculos. E muito forte a luz. Paulo está cego, quer dizer, e é uma experiência muito forte. Ele é muito bem recebido pela comunidade de Damasco. Eu não falei, no livro aparece, a diferença entre os judeus helenistas das sinagogas e os judeus hebreus lá da Palestina. Os da Palestina são mais fechados e os helenistas mais abertos. A migração foi um sofrimento muito grande, mas na medida em que as pessoas saem, mesmo migrantes, as pessoas começam a ver mais e os horizontes se alargam. E é para isso que a gente crê, para que dentro de nós, Isaías fala isso, né? Alargue o espaço da sua tenda, alargue o seu olhar. No luminoso encontro com Jesus, Paulo recebeu um novo olhar para contemplar a cruz. Como judeu, ele via na cruz a maldição. É um texto do Deuteronômio, está lá na Torá. Agora, depois dessa experiência tão forte, ele tem um novo olhar e pode dizer: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É no capítulo 2, versículo 20. Não esqueço mais essa citação. É para mim uma luz também muito forte.
fui crucificado com Cristo. Quer dizer, a dor dos outros, a dor de um povo submetido, um povo explorado, um povo desprezado, milhares e milhares morrendo, essa dor me toca até meu corpo. Então, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É a mística da cruz que vai levá-lo cada vez com mais coragem e mais amor e mais criatividade a evangelizar, para continuar evangelizando. E eu quero dar tempo para vocês fazerem perguntas. Então, eu vou adiante. Vou para a segunda parte. A segunda parte, como eu já disse, é a centralidade da cruz. Houve muitos crucificados no Império Romano. Nós temos um historiador que chama Flávio José. Tem muito livro por aí com isso. Historiador, tenho aqui também. E ele conta desses crucificados que em um só dia foram crucificados mais de 1.000 pessoas. Então, houve muitos crucificados pelo Império Romano. Alguns podem ter sido assassinos ou ladrões, mas a maioria deles, quase sempre, subversivos ao Império. Não vou contar aqui um pedacinho da história, me veio agora Séforis, né? Que foi destruída por isso, capital da Galileia. Mas crucificados houve muito. A cruz era algo terrivelmente chocante. E os judeus a viam como maldição. Então, aquele que estava crucificado era um maldito, como Deuteronômio 21, 22. Mas a cruz, para Paulo, passa a ser também profecia. A cruz de Cristo denuncia os impérios que concentram poder e riquezas, gerando mortes para manter seu poder e suas riquezas. O horror da cruz, para nós hoje, denuncia também os fundamentalismos que justificam o empobrecimento de multidões. A cruz é um chamado, um grito de liberdade, como o canto de Zé Martins que a gente ouviu há pouco, que o Denis colocou aí. É um grito de liberdade, que nós vamos encontrar depois no capítulo 5º, bem claro. E esse confronto entre a lei e a cruz vai fazer ressoar tanto em Paulo, que ele vai tomar 3 anos, ele fala na carta aos Gálatas, que ele foi para a Arábia. Hoje nós temos uma ideia de uma Arábia muito distante. E a carta vai falar também que Agar é da Arábia. Isso é importante, porque ela também é de Jerusalém depois, é interessante. Isso é lá no fim do capítulo 5º. Mas aqui, ele vai para o sul de Damasco. É uma região conhecida que até nos livros dos Macabeus, eles se ocultam aí nessa região. Paulo fica 3 anos aprofundando. E o que ele cria aí? Ele faz teologia. Paulo tem uma teologia muito bonita. É a teologia da graça. Essa teologia da graça aparece na carta aos Gálatas, aí já no capítulo, na segunda parte, capítulo 3, está muito bonito, teologia também, 4 e 5, 3 e 4, depois 5, 6 também tem. Mas em Romanos vai ter 16 capítulos e ele aprofunda mais ainda a teologia da graça. E a gente precisa retomar. Nosso Deus, a gente fala muito que é amor. Sim, é. Mas é também gratuidade. E tem muita gente aí que falando de meritocracia. Nós
recebemos de graça e, ao caminhar, a partir desse dom que recebemos de graça, que é a fé, é um dom muito grande, crer é uma graça muito grande. Eu posso falar com vocês da alegria de crer. E aí você vai caminhando nessa fé, nessa liberdade, nessa solidariedade, no amor, caminhando no Espírito, com essa mística da cruz. E aí você se liberta. É a graça. A salvação é dom. A salvação é graça. Para quem acredita. Para quem acredita. A lei nos trouxe até Cristo, diz ele. Ela é como um pedagogo. Pedagogo nessa época, naquela época, era aquele que conduzia a criança até o mestre e depois ia buscar. Pedagogo. É originalidade da palavra, etimologia da palavra. A lei é como um pedagogo. Nos trouxe até Cristo. Cristo em grego é Messias em hebreu, né? Hebraico. Então, Messias e Cristo, é a mesma coisa. Só que Messias é hebraico e Cristo grego. Então, a lei nos trouxe até Jesus Cristo. Agora, nele, Jesus crucificado, fomos salvos ou justificados. É o mesmo sentido. E então, a partir desse momento, que aprofunda, Paulo começa a pensar num movimento missionário, participativo e aberto. E se dedica a isso. Ele se dedica a anunciar o evangelho de Jesus aos gentios. E nunca sozinho, sempre em grupo. E ele narra a primeira viagem que ele faz, sempre acompanhado, ele está com Barnabé no começo, né? Depois é com Timóteo, depois é com outros companheiros e companheiras, ele teve também. Na carta aos Romanos nós vamos encontrar muitos nomes, no capítulo 16 da carta aos Romanos. Vai encontrar esses nomes dessas pessoas, desse movimento missionário participativo e aberto, que anuncia sem impor a cultura da gente, né? A gente vai para outros povos que tem outra cultura aqui, escutando, tem gente que foi missionária na África, gente que é missionária aqui e é missionária aqui na América Latina, em outros países, com indígenas na Amazônia, mas que não leva a sua cultura. Isso vem dessa inspiração aí. Anunciar aos gentios a boa nova de Jesus Cristo. Amor sem medida. E em sua evangelização, então, Paulo foi abrindo fronteiras, não somente para uma ampliação geográfica, mas, sobretudo, para uma concepção de povo de Deus muito mais próxima à tradição dos seus antepassados. É interessante. Ele mesmo vai chegar a essa conclusão. E se eu repetir, não tem importância, mas eu quero falar agora, porque também posso me esquecer. Paulo nunca deixou de ser judeu. Não. Paulo descobriu o sentido do seu povo. E ele vai chamar esse povo que acredita em Jesus Cristo crucificado, né? E ressuscitado, de Israel de Deus. Quando Abraão foi chamado, o Deus de Jesus vai dizer para Abraão, você será fonte de bênção para todos os povos. Não vai formar um povo, vai ser fonte de bênção só para a sua descendência. Para todos os povos. Fonte de bênção para todos os povos. Está cumprindo.
E é também no capítulo 3, versículos 8 a 10, que ele vai falar de Abraão, Paulo, nessa carta, e vai trazer que todos que acreditam em Jesus Cristo são também filhos e descendentes de Abraão. São esse povo de Deus a caminho. Então, ele esclarece que as promessas de Deus foram feitas a Abraão e a sua descendência, que é Cristo. Não é filho de Davi. Cristo não é filho de Davi, é servo, como servo do profeta Isaías. 42:13 até 52:13 até 53:12. Então, Paulo não invalida a Torá, nunca. Não invalida a lei, não invalida o Primeiro Testamento. Não, profecia, não. Deixa bem claro que a lei cumpriu sua função de orientar a caminhada do povo de Deus até o momento presente. E faz questão de comparar a lei com um escravo, que é o pedagogo, que conduzia as crianças até o lugar onde ia aprender, onde ia estudar. Então, a lei tornou-se nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas a fé chegou e não estamos mais precisando de ficar submisso, segurando a mão do pedagogo. Capítulo 3, versículos 23 a 25. A função da lei foi realizada. Conseguiu conduzir o povo até esse momento em que a gente pode acreditar e ir caminhando com as culturas diferentes, com os costumes diferentes, com os idiomas diferentes, mas a mesma fé no Deus que liberta, no Deus que ama e no Deus que quer a vida do seu povo. Paulo inseriu no centro da carta, então, algo sobre o batismo. Outro dia escutei um padre falando que não tem nada de batismo lá. Ele está falando, vocês, está falando para os Gálatas, vocês se revestiram de Cristo. Era uma parte da celebração. Vocês se revestiram de Cristo. Então, entre vocês, não há distinção entre escravos e livres, gentios e judeus, mulheres e homens. Eles se revestiram de Cristo. As relações nessas comunidades, desse movimento missionário, são relações de ajuda mútua, de bem-querer, e não aparece a palavra reino de Deus. Ainda não aparece. Mas é o reino de Deus acontecendo. São sinais do reino de Deus acontecendo. E acontecendo na história. E quando diz que são revestidos, todos vocês se revestiram, que é o batismo, é uma relação que se cria. Uma relação de intimidade entre a pessoa batizada e Cristo. Então, essa relação torna-se fonte das relações circulares que vão existir nessas comunidades, desse movimento, e depois serão depois escritos os evangelhos. 4 desses evangelhos ficaram no cano, né? Cartas de Paulo são 7, mas são várias cartas de discípulos de Paulo, de uma primeira geração e de uma segunda geração. Então, tudo isso está no Novo Testamento. Mas tudo isso vem dessa fé em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Amor sem medida. Então, trata-se de uma intimidade carinhosa
que se estende à comunidade e faz parte dessa certeza da filiação divina. Quer dizer, se Deus é nosso Pai, somos todos irmãs, irmãos. Todos. Todos. O discipulado de iguais era um aspecto muito importante do movimento de Jesus na Palestina. Muito importante. E Paulo, nesse seu movimento missionário, insiste nessa igualdade básica entre as pessoas que são batizadas. Então, ele vai retomar esse discipulado de iguais como um anúncio do reino de Deus e denúncia da sociedade estratificada do Império Romano, escravocrata, vive do luxo, do trabalho escravo e do comércio de escravos, preconceituosa também. E também denúncia da nossa sociedade hoje. Quero ir para a terceira parte, para dar tempo para vocês fazerem as perguntas. Então, na terceira parte, capítulo 5º e o 6º, aqui temos a primeira frase. Para ser livres é que Cristo nos libertou. Ele se inclui. Ele também busca viver no Espírito para crescer nessa liberdade. Fomos chamados para seguir Jesus Cristo livre e viver na liberdade. E Paulo insiste que a vocação para a liberdade é um aspecto decisivo do seguimento de Jesus. É na liberdade que nós somos nós mesmas, nós mesmos. Como povo, de uma maneira geral, junto com o povo, nós somos totalmente diferentes e também de uma igualdade básica, que é essa da humanidade e da filiação divina. Por isso, por nossa fé, a gente é diferente e, ao mesmo tempo, somos totalmente iguais. A comparação que Paulo mais usa é a comparação das Olimpíadas. Está havendo Olimpíadas agora lá em Tóquio. Mas no tempo de Paulo, Olimpíadas era a carreira, pegar uma carreira. E não era tanto aquele que chega primeiro, mas é que pega uma carreira, todo mundo fazendo festa, aplaudindo, porque a pessoa teve coragem de correr tanta distância. E a cada pedaço tinha gente aplaudindo essa carreira, né? Aí ele faz essa comparação em Gálatas 2 vezes, mas aqui no capítulo 5 ele vai falar disso, e dizendo, ele fala em 1 Coríntios e 2 vezes vai falar em Filipenses. Aqui ele usa a comparação com as Olimpíadas para dizer que para começar uma corrida você tem que ter a meta, né? Todos têm que ler. Todos vão correr de tal lugar a tal lugar. E não tem nenhum sentido você desanimar antes de alcançar a meta. Então, ele vai dizer, não se pode voltar atrás. Tem que ter meta e buscar alcançar essa meta. Aí, Paulo termina esse parágrafo aí, muito zangado, retoma a questão da circuncisão. Ele está muito bravo. A carta, em todo tempo, tem um fio aí que está no tecido e que aparece, e esse fio, podem dar quando vocês quiserem, é o problema que ele vê na imposição de um costume dos judeus. Eu não expliquei tanto, mas vou explicar agora. É que o povo judeu era semita, é um dos povos semitas. Andavam a pé no Mediterrâneo, aí, nessa região, muito quente. Então, eles costumavam fazer esse tipo de circuncisão, que é um tipo de corte, né? Como a operação de fimose, para não ter infecção urinária. Mas o povo judeu, que também era semita, vai tomar esse corte como um símbolo da consagração a Deus. Somos esse povo de Deus.
e faziam, então, com uma celebração muito bonita, colocavam o nome, era o pai que escolhia o nome, só o pai podia escolher, era costume, né? Tem muitos anos isso. Então, ele vai sim, ficar muito irritado, Paulo, e vai falar assim, que se façam mutilar de uma vez aqueles que vos inquietam. Aí estamos no capítulo 5, quando fala da liberdade, versículo 12. E aí, então, você vai entender que ele quer que os Gálatas, as Gálatas, todos sejam livres o suficientemente para saber que eles estão fazendo um caminho com Jesus Cristo presente nas suas comunidades, vivo, ressuscitado, e que não precisa se submeter a costume nenhum. Tem que ser livre no Espírito. Mas ele vai insistir no amor. E vai colocar, eu vou ver aqui, para vocês poderem ver, eu estou com vários textos aqui, que eu vou lendo para vocês. Aqui achei. A vida conduzida pelo Espírito. Quem foi batizado, recebeu esse dom de viver no Espírito, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E viver no Espírito, a liberdade, significa viver o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão, o autodomínio. E aí ele é bem claro. Contra essas coisas não existe lei. Não existe lei. Vivam isso daí. Essa é a meta. Esse é o lugar onde todos nós queremos chegar. Essa é a meta. E é na liberdade que a gente faz esse percurso. Então, a inclusão de gentios, mulheres e escravos em relações de igualdade das comunidades cristãs foi um passo importante para a realização do projeto de Deus. E Paulo vai chamar esse projeto Israel de Deus. E lá na carta aos Romanos, que ele escreve depois, 3 anos depois, ano 55, ele vai usar também uma comparação, que é com uma planta que foi enxertada. E o enxerto vai produzir a mesma fruta da planta, né? Que é a planta que produz a azeitona. Esqueci o nome agora. Vocês estão lembrando? Oliveiras. Então, a oliveira foi enxertada com uma outra oliveira, que era oliveira também, só que era selvagem. Ela é nativa de algum lugar. Não é aquela que você plantou com a sementinha. É daquela local, de algum lugar. Até de dentro de alguma mata. Aí pegou e fez uma... colocou dentro, né? Enxerto se chama isso. Enxerto. Eu já vi fazer de laranja. Então, aí a árvore cresce e vai dar azeitona. Eu vi de fazer a laranja quando era criança e chupei laranja desses galhos que saíram depois. Quer dizer, é a mesma árvore. O Israel de Deus é o mesmo povo de Deus. É o mesmo povo. Agora, livre da submissão à lei. Aí, eu quero ainda falar um pouquinho com vocês sobre a solidariedade. Ele começou a falar de solidariedade no capítulo 5. E ali ele falava na solidariedade, falando 5,13. Dizia assim: pelo amor, coloquem-se a serviço uns dos outros, umas das outras. Então, lá no capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer: não desanimemos na prática do bem. A solidariedade, ele chama também prática do bem. Quando ele fala, me chama a atenção que ele se inclui, desde o começo, ele fala para os
Gálatas, as Gálatas também, e ele se inclui. Lembra no começo? Agora ele fala, não desanimemos, quer dizer, a ele também, ele pede, não desanimemos na prática do bem. E insiste, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem com todos. Quer dizer, enquanto temos tempo. Aí tem um chamado, ninguém sabe a que hora vai. E todos nós somos vocacionadas à liberdade plena, à plenitude do nosso ser. E então, estamos aí. Paulo se inclui e é para não desanimar. E eu quero insistir em que essa solidariedade é possível com a mística da cruz. Ele vai colocar aí, no último capítulo, que a mística da cruz produz resistência e coragem para viver o amor inclusivo e solidário, que é o projeto de Jesus. E ele vai insistir nesses aspectos. Ele vai levar isso daí em todas as suas viagens antes e nas cartas, na carta que ele escreve depois. Eu passo agora para o... Denis, você vai conduzir, aí quem vai levantar a mão, fazer pergunta, eu vou pegar... Que beleza! Que beleza, minha gente! Obrigada. É sempre, assim, uma alegria e uma responsabilidade, né? Porque a gente fica, assim, mais comprometido depois de escutar a Mercedes. Não tem como ficar indiferente. Mercedes, muito obrigado pelas suas palavras. E agora a gente tem que fazer essa palavra da Mercedes circular entre nós. Ela nos deu uma valorosa ajuda. Antes de toda essa tecnologia, antigamente, o povo revelava fotografia em sala escura, né? Com negativo e tudo mais. Então, eu acho que essas noites que nós já começamos desde domingo, e o que está por vir ainda, é um pouco desse trabalho de revelar o negativo do que está por trás, do que a gente não enxerga tão facilmente, assim, à luz do dia, no cotidiano, no dia a dia das nossas comunidades, tudo mais. Então, quem se sentir à vontade, quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão ou então abrir o microfone. Mas antes, aqui tem gente de toda Minas Gerais, do Brasil inteiro, de fora do Brasil, gente de Ouro Preto, de Santa Bárbara, minha Santa Bárbara, dia 4 de dezembro é dia sagrado para mim. De Foz do Iguaçu também, Denis. Do Paraná, Foz do Iguaçu, Curitiba. Tem gente do Nordeste, do Ceará, da Paraíba. De Brasília, está dizendo. De Brasília. Maranhão. Ei, Maranhão, querido. Terra boa. Então, gente, já que vocês estão abrindo o microfone aí, alguém tem alguma pergunta? Ô, Denis, aí no chat já tem da Edna e da Renata. Verdade. Então, vamos começar aqui pelo bate-papo. Mercedes, a Renata está pedindo que você explique brevemente sobre a teologia da cruz e a teologia da graça em Paulo. E depois a Edna disse que quer ouvir você falar um pouco sobre o papel das mulheres nas comunidades paulinas. A Renata e a outra é a? Edna. Lembrando. Edna. Renata é de Contagem e a Edna de Poços de Caldas. Sim, estou me lembrando agora. Contagem das Abóboras. Tem que dizer o nome completo, Marilda. Isso mesmo. E ânimo, gente, coragem. Depois a gente abre o microfone. Vamos fazer de duas em duas? Pode ser. Enquanto isso, as outras vão formulando também perguntas, né? A teologia da cruz
é a teologia do amor sem medida. Não é que a cruz estivesse nos planos de Jesus, e nem no plano do Deus de Jesus. Não é. É que a encarnação de Jesus é uma epifania, é para mostrar que Deus está muito perto daqueles e daquelas que nós consideramos últimos. Os pobres, as multidões empobrecidas, desprezadas, cujo preconceito sempre teve, consideradas inclusive impuras, sujas. Essas multidões, Jesus se aproximou delas. Demorou muito, discerniu muito. Levou 30 anos vivendo, trabalhando na Galileia, junto com José, um tempo, a gente não sabe quanto tempo. Depois, em Marcos, vamos encontrar, ele era carpinteiro. Ele não é o carpinteiro? Perguntaram. Então, a mística da cruz é mística, a teologia da cruz é a teologia do amor sem medida. Esse amor sem medida se manifesta. Eu não falei quase nada sobre isso. Paulo trabalha a questão do véu e diz que Moisés, ele pega a Torá, né? Lei, para ver Deus, para estar com Deus, Moisés ficava todo iluminado, o seu rosto ficava tão iluminado que ele punha um véu para vir falar com o povo no rosto. E agora a cruz era contemplar o Deus de Jesus sem véu, o Deus crucificado. Tem aqui vários livros falando sobre isso, Deus crucificado. Cristologia de João Sobrino, de El Salvador, Deus crucificado. Tem dentro de um livro dele que estava lendo. Eu, de vez em quando, pego um livro para ler de manhã cedinha. É um costume que eu tenho, para manter a mística, né? Então, a mística da cruz é a mística do Deus amor, que é Jesus, que ama até o limite e que, nesse seu amor sem limite, mostra o seu Deus, o rosto de Deus. E nesse amor sem limite está o Espírito Santo, né? Aí daí apareceu mais tarde, muito mais tarde, a questão da Trindade. Até então não tinha. A mística da cruz e a mística da graça. Esse mesmo Deus que ama sem medida é um Deus que você pode dar a ele ou a ela o nome gratuidade. O seu amor é gratuito. Então, vem ao encontro da humanidade em um momento, disse Paulo nessa carta, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, etc., né? E o ressuscitou. Então, a cruz não era plano de Deus, mas a cruz veio porque o sistema religioso, que era o sistema do Templo de Jerusalém, e o sistema romano não puderam aguentar a profecia desse amor gratuito, que faz com que os pequeninos sejam escutados, que eles compartilhem pão até saciar e até a fartura do pão, até sobrar. Então, e compartilhar é sempre graça. Então, a mística da cruz e a mística da graça vão juntas. A linguagem é mais difícil. Eu tenho que ler várias vezes para entender mais. A palavra é sempre situada. Quando alguém me faz uma pergunta, eu vou buscar a palavra e vou entender um pouco melhor. Toda palavra, até a carta que a gente recebe, até o e-mail que eu recebo, ele é situado. A pessoa que manda, ela tem dentro dela alguma coisa e a gente precisa entrar em sintonia. Então é isso, um pouquinho, resumir, que eu passo para você, viu, Renata? E as mulheres? Então, as mulheres, nós vamos encontrá-las já em Filipos.
Paulo, onde chegava, ele buscava a sinagoga para começar a falar. Ele ia procurar as pessoas pelo caminho, por todo canto, mas tinha que já encontrar pessoas reunidas. Ele sempre procurava pessoas reunidas e começava a falar. Tanto que, antes de chegar em Corinto, ele esteve na... Corinto já é Grécia, daqui a pouco eu vou ler. Agora, né? E aí ele entrou lá e quis falar para os gregos, mas não conseguiu que eles se interessassem. Então, estando na sinagoga, o pessoal está mais situado, embora muitos aceitaram e seguiram o movimento helenista missionário. Todos, houve perseguição da sinagoga, mas eles criaram comunidades, eclesias e foram andando. Então, as mulheres estão. Há um grupo, quando Paulo chega a Filipos, há um grupo de mulheres. E alguns estão colocando homens juntos. No texto, elas eram tecelãs. Tem um livro muito bom aqui, Ivone Richterhammer, ou Ivone, se vocês quiserem. Ela escreveu sobre isso, fez muita pesquisa, e ela diz, eram mulheres tecelãs. Iam buscar fios, e elas tingiam esses fios com tinturas que elas mesmas faziam na beira do rio. E enquanto esperavam secar ou cozinhar, que tinha que ferver para poder agarrar a tinta e não ficar soltando, essas mulheres faziam orações. Paulo fica sabendo desse grupo e é para lá que foi com Timóteo, agora é Timóteo que está com ele, né? E fica sentado conversando com elas e aceitaram, entenderam essa boa nova de Jesus, o crucificado, ressuscitado. E logo convidaram, a Lídia ofereceu a casa dela. E tem a possibilidade, nesse mesmo livro que eu estou citando, que elas tivessem ali o lugar onde elas faziam os tecidos, né? Costuravam, faziam, eram tecelãs. Então, essas mulheres criaram a comunidade de Filipos. E é a comunidade que Paulo aceitou dela ajuda. Foi a única que ele aceitou ajuda financeira, foi a comunidade de Filipos. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 16, ele vai citar muitas mulheres. Ele começa citando uma que ele chama de Diaconisa, era a coordenadora da igreja de Cencreia, que era perto de Corinto, do outro lado dessa passagem que havia, né, entre os dois mares, ali, em volta do Peloponeso. Então, depois ele vai falar de Priscila, que ele chama de Prisca, depois ele vai falando uma por uma, e algumas ele fala, a cada uma ele dá um adjetivo. Ele fala com carinho e fala o que elas fizeram nesse movimento missionário helenista, que era um movimento aberto e participativo. Pronto, agora... Agora nós vamos ouvir o Carlos e depois o Zé do Cerrado. Carlos. Pronto, Carlos. Carlos do Ceará, por favor. Tu está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, mas não estou te vendo, não. Eu estava aqui estudando, já faz um bom tempo já sobre a carta aos Gálatas, aí eu estou com uma dúvida. Sim. No capítulo 2, versículo 9, diz que Paulo chama Tiago, Cefas e Júlio na igreja. Não uma contradição quando a Igreja Católica chama Pedro e Paulo como colunas da igreja, se na verdade era Tiago e Cefas e João na carta aos Gálatas? Só isso. Mas isso foi muito depois.
Então, tem aqui 2 problemas. Você fez uma pergunta tão boa também, as meninas fizeram pergunta. Renata, eu gostei demais, Edna também. Agora, que beleza. Ó, primeiro, sabe aqueles judaizantes, ou falsos irmãos? Pois é, Sim, eram dessa igreja de Jerusalém que Tiago mandou lá, viu? Então, não era muito aberto, não. Ele foi falar com ele como fidelidade. Mas depois, você está vendo, ele manda ele lá para gente lá para corrigir. Tem um estudo sobre isso daí. Eles vieram lá da Palestina, não eram do movimento helenista, que estava na Ásia Menor, na Macedônia, que tinha comunidades em Filipos, em Tessalônica, na Grécia, né? Nós temos aí um movimento todo também na Galácia, e eles vão atrás do que Paulo fazia. Então, Tiago certamente estava lá em Jerusalém. Claro, a tradição trouxe Tiago como bispo de Jerusalém. E Cefas é o Pedro, né? E João. Agora, Pedro e Paulo juntos foi muito mais tarde. E não tem por que celebrar Pedro e Paulo juntos, sabe por quê? Ele vai contar lá no capítulo 2, que você também leu, que Paulo tinha ido na Antioquia da Síria, no começo, onde ele começou a evangelizar. E lá havia essa mesa comum, né? E Pedro comia com as pessoas que eram de origem judaica e também os gentios, que a gente fala pagãos, não é uma boa expressão, não. Significa caipira, roceiro, né? Então, gentios são os estrangeiros, que não eram judeus e não eram circuncidados, mas eram aquelas pessoas que acreditavam, se batizavam e participavam da comunidade. Levavam para frente o compromisso na comunidade. Pedro vai lá. Ele conta isso na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Pedro vai lá e começa a comer com essa turma que chegou de Jerusalém, e não separado dos outros, em outra mesa. Não come mais junto. Porque para os judeus, comer com uma pessoa impura é contagiar-se de Covid-19. Não. Contagiar-se de impureza. Coisa séria. Também não podia comer com as mulheres, porque elas eram consideradas também impuras. Então, quem não era circuncidado? Quem eram as mulheres, de modo geral, e também os que cobravam impostos, né? Então, publicanos. Então, na comunidade Antioquia da Síria, estavam já essa comunidade unida. Quando Pedro chega, começa a comer junto com esses judeus que não queriam comer junto com os outros e outras. E aí Paulo chama atenção na presença de todo mundo. Ele conta lá. Tá lá. Podem ler depois, capítulo 2, da carta aos Gálatas. Então, a festa não é muito bom celebrar junto, não. Mas, para dizer a verdade para vocês, eu acabei compreendendo que na história da igreja juntaram os dois. Por quê? Porque ficou Pedro, aquele que teve muita liderança e que morreu lá em Roma também, numa situação já bastante difícil, deve ser no tempo de Nero. E Paulo também, lá, caminhou para uma igreja mais aberta, mas Pedro parece que não foi tão fechado. Por quê? Porque ele sai da Palestina e vai para Roma, e lá em Roma também deram continuidade a esse movimento missionário. Foi assim que chegou até a Espanha, e chegou até Portugal, e chegou até aqui na América Latina, né? Então,
juntou em situações diferentes na origem, mas o Tiago era o mais fechado dos três, não o Pedro. Tá? E o que ficou para nós foi esse movimento missionário helenista. Eu percebo que quando eu estava assim lendo essa carta, eu acho que Paulo tenha muito apontado o dedo na cara de Pedro, viu? Por questão de sentar junto e tudo, e o outro não aceitava. Eu fico assim, botando as entrelinhas na cabeça. É porque Paulo e Pedro mal sabiam que 2000 anos depois a gente continuaria não sentando na mesma mesa, não é mesmo? Com certeza. Continuamos não sentando na mesma mesa. Cheios de preconceitos. Zé. Dentro da própria igreja. Zé. Não estou entendendo. Não. Nem eu. Ô Zé do Cerrado, a gente não está escutando, não. É ruídos. Escreve um pouco. Ele vai conectar um fone lá, agora vai dar certo. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Ah, que bom. Vamos. Não, mas... Vou anotar. Estão ouvindo? Sim. Tá? Ah, sim. Então, boa noite. Boa noite. Esse encontro, de te ver, Mercedes, ver todas e todos aí. E nós somos de Uberlândia. Parabéns, Mercedes. Você fala muito bem, muito claro, um entendimento muito bom para as pessoas que te ouvem, viu? Saudades. Agora vai Saudades minha provocação. De você também, querida. Obrigado. Ouvi. Mercedes, eu tenho lido por aí, acho que com muito acerto, que esta carta é considerada a carta magna da liberdade. Não sei quem é que cunhou essa expressão, mas a gente percebe claramente isso daí. E também é a carta a Romanos, talvez seja mais forte na questão da teologia da graça, mas esta também, né? Bem, com estas duas afirmações, a graça e a liberdade, e aí entendendo liberdade para amar, e amar é servir, né? Nós temos até manifestado aqui uma angústia muito grande para dentro da nossa igreja e certamente das outras, que renunciamos esse apreço, essa adesão à graça e à liberdade e nos curvamos ao imperialismo do legalismo, do ritualismo, do clericalismo e vão outros ismos por aí. Eu até acho que ver isso nas igrejas até que é fácil. Ver, mas não sei se fazer uma autocrítica. Mas a minha preocupação, e eu quero jogar para você, é que outras entidades, outras instituições de caráter social, caráter humanitário, e entre eles CEBI, será que nós também não temos que fazer uma revisão das nossas vidas frente a essa concepção de liberdade da carta aos Gálatas e da graça também nela e em Romanos? Esse negócio incomoda muito. Eu gostaria que você botasse um pouco de lenha nessa fogueira.
por aí. Era isso. Eu posso começar dizendo totalmente em sintonia. Primeira coisa, totalmente em sintonia. É a carta magna da liberdade, do serviço amoroso, da graça. E nós realmente estamos caminhando cada vez mais, já estivemos pior, até queimando bruxas, né? Que eram pessoas cheias de dons para curar, para dar vida. Nós queimamos em nome do legalismo. Nós julgamos, em vez de colocar a graça na frente, nós colocamos na frente uma tal de perfeição absurda que é pior ainda do que a submissão à Torá, embora lá também tenha muito de perfeccionismo, né? Daquela teologia do pecado, é horrível. O sistema do pecado, como chamam. Então, nós precisamos fazer uma revisão muito séria, porque o clericalismo na igreja não é só do clero. Muitas vezes nós mesmos somos clericalistas, nós mesmos. E nós mesmos criamos estruturas que excluem, excludentes. Então, a mim também vem fortemente essa sua angústia. Eu não quero renunciar, eu quero continuar aquela da meta, buscar a meta dessa liberdade, desse amor, serviço, sempre. Mas dentro de mim, dentro de nós, está essa problemática aí, que é uma instituição muito antiga e muito piramidal, né? Muito. E cheia de privilégios, e a gente mantém os privilégios, acaba mantendo os privilégios. Eu também, não estou falando dos outros, não. Estou mantendo aqui uma biblioteca na minha casa. Mas gosto da biblioteca, preciso dela e está aqui aberta. Empresto, se precisar. Só que eu uso para poder partilhar. E quero partilhar. Mas a gente, às vezes, tem privilégios que não são partilhas. São cobranças, são um lugar onde a gente aponta o dedo para o outro. E os fundamentalismos que nós temos também. Palavra não situada é palavra que escraviza. Palavra não contextualizada é fundamentalismo. Colonialismo. E nós estamos vivendo um neocolonialismo aí. Continua aí, fazendo golpes. Então, de acordo. Vamos caminhando nessa libertação. Nessa interpretação bíblica libertadora. Obrigada. Valeu, Mercedes do Cerrado. Agora, me parece que o Bismarck, lá da Paraíba, pediu uma participação. Companheiro. Boa noite, Mercedes. Eu me chamo Bismarck, Boa noite. Da cidade de Frei Martinho, na Paraíba. Isso. E era uma pergunta que eu queria fazer para a senhora. Como Sim. Paulo se comunicava nas suas missões, quando ele saía em missão, ele tinha alguma dificuldade para se comunicar com as outras comunidades, já que ele falava o hebraico e o aramaico, ou ele conhecia as línguas desses povos, ou ele encontrou alguma resistência para falar com eles? Era essa a minha pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta. Eu fiz essa pergunta ao Frei Carlos, você acredita? Há muito tempo, acho que se ele agora nem vai se lembrar. Tanto tempo tem isso. E Paulo falava grego. Ele nasceu, onde que ele nasceu, você lembra, né? Ele nasceu na Ásia Menor, ali no sul da Ásia Menor. E ele é de Tarso, né? Na Cilícia. Isso. E aí ele falava grego. É isso.
Então, ele falava grego. E ele foi fazer uma pós-graduação lá em Jerusalém. Por quê? Desde menino, uma coisa, os judeus estavam fora da Palestina há séculos. 200 anos antes de Jesus Cristo já estavam, muito antes, muito antes. E o grego, depois de Alexandre, começa a falar grego, né? E Paulo, na Ásia Menor, aprendeu o grego. O hebraico, eles vão manter, porque os judeus, ele era filho de judeus, né? Ele é judeu. Nem todo mundo que morava na Ásia Menor era, e nem na Cilícia, era grego, era judeu. Mas ele falava grego na sociedade e na sinagoga tinha escolinha. Isso é antes ainda de Jesus Cristo. Havia-se ali. Eu tinha feito um estudo sobre a sabedoria e fui descobrir nas comunidades, por causa de um estudo sobre a sabedoria em Provérbios, capítulo 8. Havia escolinha perto da sinagoga ou na sinagoga, dentro da sinagoga, fora do dia sábado. E ali aprendiam a ler os rolos os meninos. Então, Paulo falava hebraico? Não, ele lia o hebraico. Ele falava, mas era o aramaico. Foi perdendo costumes. Mas na sinagoga, eu não sei se liam em hebraico e traduziam. Pela Mishnah, a gente fica sabendo que tiveram que traduzir ao aramaico. Então, em aramaico. Então, ele falava grego, aramaico e hebraico. Quando ele vai chegar lá na Galácia, vai encontrar outro idioma. Ele ficou doente, vai encontrar isso em capítulo 4 da Carta aos Gálatas. Ele ficou doente. E as pessoas, famílias de lá, cuidaram muito dele. E ele disse que cuidaram tanto dele e queriam até arrancar os olhos, se pudessem, para dar para ele. A gente acha que essa doença era nos olhos. E aí eu perguntei como é que eles se comunicavam lá, Frei Carlos. Isso quando eu comecei a estudar a Bíblia. Aí o Frei Carlos falou, pois é, Mercedes, ele devia ser uma pessoa muito de escutar e guardar. Ele chega a fazer uma visita, está nessa situação, tem que ficar porque não pode andar, porque ficou com os olhos inflamados, ficou lá, eles cuidaram dele, está escrito lá que cuidaram dele. E aí vai aprender no dia a dia, não é no livro, aprende na fala. Idiomas originais, eu estudei um pouquinho do Quechua, que eles falam também Quechua. A gente guarda mais na convivência do que no livro. Você pega uma Bíblia traduzida ao Quechua, não guarda tanto, mas vai ficar, dorme lá, vai colher com eles um pouco o cacau que estavam produzindo lá, vai plantar com eles um pouco de verdura e fica lá dormindo, comendo, aprende um pouco do Quechua. Quechua é onde eu morei. Quechua falam as outras pessoas. Então, Paulo aprendeu a língua dos Gálatas, que é dos povos galos, né? Do Ocidente. E ficou misturado em alguns idiomas que se falava lá, no francês, sobretudo. Então, é isso. Mais ou menos isso. Eu não sei de outros idiomas, porque ele esteve aí, numa região que falava mesmo o grego, né? Falava o aramaico porque sempre frequentou a sinagoga e esteve em rodas de judeus, famílias judias. Chegava nas pequenas comunidades ou nas cidades, ele trabalhava. Ah, pois é. Você me fez pensar agora, como tecelão de tendas, ele consertava e fazia tenda junto com Áquila e Priscila. Mas e as pessoas que vinham pedir para ele consertar a tenda, pedir para ele encomendar uma tenda? Essas pessoas também falavam o grego? Aí é mais difícil.
saber. Mas, uma vez, foi Milton Schwantz que falou que a língua do comércio era o grego. Nessa época, nessa região, não é na Europa. Nessa região aí, até chegar na Itália, ainda nós temos gente que fala grego, que é lá, é Império Romano. Eles mantiveram o da Grécia, que tinha começado na Grécia, mantiveram lá. Mais ou menos isso. Mais que isso, eu não sei, não. Sim, o Alceu, mas a Carla estão perguntando se, como cidadão romano, Paulo também não falava o latim. Olha, né, eu vou contar para vocês que nas minhas leituras eu encontrei que possivelmente ele não era realmente cidadão romano. Isso está em Atos dos Apóstolos, numa narrativa dos Atos. Aí, ele deve ter falado que ia apelar para Roma, porque quem estava combatendo ele eram judeus, e que ele ia apelar para Roma. Mas isso não quer dizer que ele era cidadão romano. Eu não encontrei essa informação. Mas terminamos, porque já temos aqui quase 9. Mais alguém, gente? Ou já podemos... Eu fiz uma pergunta, Denis. Oi, Ieda, eu não vi. Vi, deve estar aí. Mas eu posso fazer ao vivo? Por favor. Mercedes, boa noite. Boa noite, Ieda. Mercedes. Muito boa a sua reflexão, sua síntese, foi perfeita, tá bom? Eu queria te dizer o seguinte, em Atos 15, parece que Lucas, se é que Lucas é o autor de Atos, não revela muito claramente o ambiente conflitivo que estava ocorrendo com Paulo na Igreja Mãe de Jerusalém. Então, eu penso comigo, está em Gálatas 2:10, né? Ele revela como que foi a reunião de Jerusalém, que eu não gosto de chamar de concílio, porque para mim era só aquele grupinho pequeno que estava lá. Pedro, Tiago, né? João. Então, eu te pergunto, a Igreja de Jerusalém, Igreja Mãe de Jerusalém, com a sua ortodoxia, não teria sido um obstáculo à missionariedade de Paulo? Tiago, irmão do Senhor, não teria sido uma pedra no sapato no trabalho missionário de Paulo? O que você acha? Sim, ele teve problemas justamente. Saiu. Sim, há um ruído, né? Mas, realmente, o problema dele foi mais forte com essa igreja de Jerusalém do que com os judeus. Mas, em todo caso, o judaísmo se ajeitou depois daquela guerra dos judeus contra Roma. O judaísmo foi se amainando. E o próprio Lucas, eu considero que é Lucas que escreveu o Evangelho e Atos, né? Uma obra só. O próprio Lucas vai dar um jeito de não narrar o conflito anterior com os judeus depois dessa guerra que destruiu totalmente o templo e a cidade de Jerusalém, as muralhas, tudo isso, no ano 73, né? Por aí. 70 até 73. Eles tentam reconstruir uma vez e não conseguem, os romanos destroem. Então, para continuar, os discípulos de Paulo, da primeira geração, da segunda foi muito mais forte ainda, foram se ajeitando, como a gente que está mal sentado começa a querer se ajeitar para levar para frente a Boa Nova. E levaram para frente a Boa Nova, até o ponto em que nós vamos encontrar cartas, no final das cartas
pastorais que mandam submeter-se, a mulher submeter-se ao homem, o escravo submeter-se a seu senhor, né? E isso vai pesar muito nessa estruturação que a gente falava há pouco aí, com o Zé do Conrado, Zé do Cerrado, que nós vamos nos ajeitando tanto que aceitamos o legalismo, criamos essa tal do clericalismo, essa desigualdade institucional, porque a gente se ajeitou demais. Mas, apesar disso, eu gosto ainda da obra de Lucas. Tem muita coisa boa. Por isso que a gente também fala no CEBI que a gente vai garimpando. E a palavra, ela é situada. Então, a gente vai encontrar nos Atos toda essa importância da vida comunitária. A comunidade, eles mantêm, até com muita dificuldade, mas mantêm a vida em comunidade. E também o Evangelho traz toda a misericórdia, né? E tem um dinamismo missionário muito grande até no final, até o capítulo 28. Então, e tem também as histórias das mulheres, né? A Priscila, nomeada antes do Áquila, isso é comunidade, é grupo, é o grupo que se manteve. Lucas vai escrevendo, escreve inclusive muito bem, Lucas, um grego muito bom. Então, ele vai oferecendo coisas muito boas no meio desse jeito de contar, diminuindo o conflito, como você acaba de colocar. Ele realmente, lendo os dois, a gente percebe, ele diminuiu o conflito que houve entre Paulo e a igreja de Jerusalém. E algumas igrejas da Palestina também. Algumas comunidades da Palestina. Primeiras comunidades da Palestina, até a guerra dos judeus contra Roma, que depois acabou tudo e todo mundo saiu fugindo. Não dava mais para continuar ali. Depois de muito tempo é que nós temos comunidades lá. Muito bom, continuamos. Obrigada. A última pergunta, Mercedes, para nós encerrarmos, é do Antônio Raimundo, de Ipatinga, do CEBI Vale do Aço. O Antônio pergunta sobre a alegoria do capítulo 4, Sara e Agar. Como é que a gente explica essa alegoria em que Paulo coloca Agar para a escravidão e Sara para a liberdade? Muito ruim. Eu até tenho dificuldade de falar nela. Mas ele quis fazer, era a carta, e ele acha que não terminou. Por quê? Ele queria falar que a igreja de Jerusalém, que nós estamos conversando sobre ela agorinha, é escrava. Quer dizer, essa comunidade não é livre, é escrava. É isso que ele quer falar. E faz essa alegoria aí que fica muito ruim. Porque ele vai dizer, aliás, ele quer falar das duas alianças, né? Ele coloca que Javé fez aliança com Agar, não, com Moisés e com Abraão. Primeiro com Abraão, na história mesmo é diferente. Mas ele toma a Torá para falar das alianças com Abraão e Moisés. E toma Agar para falar da aliança com Abraão e depois a aliança da Sara como mulher livre, como se fosse a aliança de Moisés. Só que tem que ele se esquece, ou na hora não lembrou, que ele mesmo, lendo a Torá, vai encontrar que Javé prometeu a Abraão que do filho da escrava ele faria um grande povo, porque era sua descendência, quer dizer, de Abraão. Então, os filhos da escrava também são descendência de Abraão.
Então, ele não podia dizer que era um livro. Mas o que ele queria, no meu entender, olhando várias vezes, ele queria falar mal ou criticar a igreja de Jerusalém, que dizia que era cristã e dizia que era livre, mas que era escrava da lei. Era isso que ele queria falar. E que, no fim, nem a Sara era livre, ele falava, era Jerusalém celeste. Ela é que era livre, no final, né? Então, parece que ele não chegou a concluir o que ele queria fazer. Mas é difícil essa tá aí dentro. A gente continua lendo e vê que está aí, está presente essa alegoria, desafiando a gente. Mas não tem como sair dela. Eu fui procurar, li vários livros sobre que tentam, todos encontram essa dificuldade aí. Também os descendentes da escrava eram povo de Abraão, descendentes de Abraão, e não eram escravos. Obrigado, Mercedes. Obrigado, Antônio Raimundo. E agora, Marilda. Câmbio, companheira. Ei, Mercedes, que delícia! Nós pensamos que 2 horas era muito, mas se for viagem, a gente fica 3, 4, 5 horas, porque está muito bom. Então, Mercedes, gratidão imensa, viu? Muito, 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 muito obrigada pelo seu sim, por estar conosco. E que riqueza! Eu estou lendo aqui, ó, quando eu crescer, eu quero ter esse conhecimento todo da Mercedes. A outra dizendo, gratidão, Mercedes, que maravilha. Obrigada. De momento, quanta riqueza. E, Mercedes, você é ótima, parabéns. Está tudo isso aqui gravado e com essas palavras eu elevo todas elas em agradecimento a você, ao céu, a Deus e ao o seu despojamento, seus estudos. Quando você mostra esse tanto de livro aí e diz à disposição, mas eu uso, não é só o enfeite, é livro que vai ficando tudo aqui e você vai traduzindo para nós. Nesse livro aqui, você quer aquela roda que nós dançamos aqui na sala do CEBI, quando eu vi aqui as minhas costas, quando eu vi o Denis, a Glória e tanta gente, foi naquele encontro. E deu uma vontade aqui agora que tivesse essa ciranda para a gente relembrar dessa festa. A Lena está mostrando lá, também estava aqui, Lena, lá. Então, nós aqui em Minas... Isso, está lendo lá. Muita gente já pegou esse livro aqui, no CEBI Minas, e esse livro está à disposição também no Nacional, está maravilhoso. Muito obrigada, Mercedes. Nós em Minas, aqui essa mineirada toda, com as portas abertas para o Brasil, né? Porque agora ninguém segura mais ninguém em lugar nenhum, porque essa telinha abriu as portas para nós. Então, se era uma coisa que ficaria só aqui nessa salinha, nessa ciranda, ela se tornou uma imensidão por esse Brasil afora. Então, eu agradeço a todos que estiveram presentes. Quero deixar para vocês o convite para as quintas-feiras todas de julho, de agosto e de setembro. Nesses 50 anos, sempre a gente se dedicou muito, né, aos círculos bíblicos, e eles são importantíssimos. Esse ano, nos 50 anos, nós estamos nos dedicando a esse aprofundamento. Então, hoje, Mercedes abriu para nós um caminho com esse livro da autoria dela, que é o texto base do CEBI Nacional. R$15, à venda no site do Nacional e aqui em Minas Gerais também. E esse aqui é o texto base de Minas Gerais, que são 8 autores, e nós vamos estar todas as quintas-feiras, cada quinta-feira com um. É um aprofundamento. Lá nos nossos grupos, nós vamos continuar com os círculos bíblicos, mas às quintas-feiras é o alimento grosso, sabe? É o alimento forte, porque é o aprofundamento para que a gente possa ir repassando. Então, eu quero deixar esse convite aqui para todos que estiveram aqui hoje. Na próxima semana será o Prado, né? José Luiz Gonzaga do Prado.
ele estará conosco, abrindo este outro livro aqui. E depois, cada semana, vai chegar um dos nossos autores. A cada um de vocês que se dedicam a esse estudo, a nossa gratidão, o nosso aplauso. Mercedes, muito obrigada. Que Deus te proteja e continue conosco, porque você é fabulosa, maravilhosa. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos, todos por essa presença aqui. O que anima a gente a seguir buscando é essa vontade que a gente encontra nas pessoas de ir mais fundo na sua própria fé para levar para frente a caminhada de libertação, que é caminho de todas, de todos. É nosso caminhar na América Latina, como o CEBI, como a Igreja da Esperança. O texto base do CEBI Minas também à disposição na nossa salinha, no telefone do CEBI, que é o 995-99-1204, é o celular do CEBI, e eu e a Cecília estamos lá à disposição para enviar, viu? Para colocar no correio para quem precisar. Ou lá pessoalmente pegar com a gente, tá bom? Gente, um abraço. Abram os microfones aí para a gente se despedir. As fotos. Ouvir a voz uns dos outros. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Mercedes. Obrigada, Denis, Marilda. Abraço. Vocês, gente. Sempre bom estar aqui. Boa noite a todos. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Gratidão. Federal. Um beijo. Tchau, Carla. Tchau, tchau. Era.